Punitivismo, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco para discussão sobre o punitivismo. Nossos telespectadores pelo Facebook, né, mandaram perguntas sobre o perigo das instituições incorporarem esse discurso. E todas as perguntas estão interrelacionadas aqui. Outros perguntaram sobre o problema da seletividade do sistema. E terceiro, a influência da mídia e dos programas sensacionalistas, né? Tipo da Atena, né? Mas de todo modo, da Atena é a parte de um, né? O Globo News faz outro também, né? Cá para nós. Mais refinado, né? Mais refinado. Outro público. É a questão, aí é a seleção não do réu, mas a seleção do público. Então, quero falar sobre os perigos e a seletividade e também a influência da mídia, né? Para nossos telespectadores. Podia tentar iniciar pela questão da seletividade, que é algo importantíssimo, né? Porque talvez faça com que a gente não caia em algumas armadilhas, né? Penso eu de maneira muito, muito particular. A seletividade é algo intrínseco ao próprio poder punitivo. Ele é seletivo por excelência. A questão de se pensar que ele possa se tornar menos seletivo talvez seja um ótimo pretexto para ampliá-lo. Isso também, inverter as baterias daquilo que não funciona, ao invés dos de baixo, vai para os de cima, para mim continua a mesma coisa. E detalhe, vai acabar reverberando nos de baixo de novo, se é que podemos falar dessa maneira. Portanto, a seletividade é algo intrínseco. E ver uma manifestação do ministro esses dias, não me lembro qual, que dizendo que o direito penal foi feito para perseguir pobres, não sei o que. Poxa, descobriu a América, né? Porque, poxa, né, desde o que foi... Agora passamos a perseguir... Além de descobrir a América, pega a lógica e se mantém essa mesma lógica, né? Porque ele descobre isso e pega essa mesma ferramenta de matar pessoas, né? Ou seja, e inverte apenas o sinal, né? Isso é perverso, né? Como se os pobres fossem escapar agora. Como se exatamente fosse automaticamente virado, exato. Se fosse inverter a pirâmide. E se inverter fosse bom. Não, se fosse possível. É que o sistema é ruim, então ele tem que ser ruim para todo mundo. Né? Não está preocupado em fazer com que o sistema não seja perverso, que o sistema não seja desumano. Não é esse o ponto. O ponto é que ele seja assim para todo mundo. Agora, quero falar da lei de Murphy. Eu trouxe aqui um poema de Camões, que chama Desconcerto do Mundo. Eu vou ler porque é pequenininho. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar um mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bom tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. De que maneira, né, nós esperamos, então, que todos sejam punidos? E de que todos sejam punidos, inclusive porque, se eu me mantenho dentro das regras, maior a minha aversão, maior o meu ódio e a minha raiva com aqueles que transgridem e se dão bem. Mas nós estamos aí nessa lógica que eu abdiquei de uma parcela de prazer para me manter incorruptível. Logo, cortem-lhe a cabeça. E aproveitando a pergunta, o Lênin não fez a ressalva de que o programa não é ao vivo, as perguntas não são ao vivo. Isso inovou agora, não tinha isso no programa, né? Perguntas dos telespectadores, porque a produção... Porque a produção anunciou antes, pelos Facebook e as pessoas mandam. Quer dizer, claro que o programa não é ao vivo, né? Mas então, só para aproveitar a questão da opinião pública, da mídia... Ele anuncia no Facebook e as pessoas podem fazer nesse sentido. Estamos experimentando. Então, assim, a questão da opinião pública, né? Isso que você colocou, de como isso, de certo modo, conforma talvez seja melhor, conforma esse imaginário social, né? É isso que dá o tom. Num lado da pirâmide, o da Atena,
no outro o camarote e o pessoal da Globo News. Né? Então, assim, aí você tem os dois extremos Sim, um jornalista de uma mesma representação. representação. Incrível, um jornalista, um dos, que é o Merval, ele fica pedindo a prisão das pessoas. Como assim? Ele é um jornalista, a gente costuma Ele é um torcedor, quer dizer... Exato. Eu não estou dizendo pessoas serem neutras, né? Óbvio, isso não existe, mas é um veículo de comunicação, é uma concessão pública. A gente costuma falar de alguns agentes públicos do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria, que teriam que fazer concurso, teriam que se candidatar a senador, a deputado. Nesse caso, são alguns jornalistas que teriam que fazer concurso para a polícia, ou aquele para o Ministério procurador, Público, alguma aquele coisa procurador assim. da República que disse que, para pedir uma prisão, ou para justificar uma prisão, ele disse que passarinho na gaiola canta melhor, não é isso? Claro. O Procurador-Geral da República. Não, esse não foi o geral, era um outro. Na época, não foi? Procurador Regional da República. Exatamente. Mas assim... para dar nome aos bois, quem fez isso, o procurador chama Pastana, e ele escreveu isso, e o André e eu escrevemos uma coluna sobre isso. Ficamos espantados, né, como passarinho na gaiola. Aliás, nem é um bom exemplo, né, porque a gente não deve aprisionar os passarinhos. Os coitados passarinhos. Sobrou até para ele. Sobrou até para os pássaros. Mas aí nessa questão da opinião pública, né? Eu recebi essa semana o vídeo do Joesley Batista indo na churrascaria. Não sei se vocês viram isso. Né? E aí a massa ensandecida querendo que ele saísse da churrascaria, né? Que é uma cena que mais ou menos se repete. Né? Sim, é o problema do ministro Supremo. É o problema do ministro Supremo que não pode sair na rua, pegar o avião, porque, enfim, é assodado aí por, enfim, uma porção de... E essa semana aconteceu com o Joesley. Pelas iríneas. Que não tem nada a ver com o Joesley especificamente. E ser punido ou não ser punido não é o ponto, mas é até onde que essa vingança privada pode se manifestar. Eu estou cansado de dizer... É uma intolerância isso. Total. Né? Nós somos pré-Revolução Francesa por uma porção de coisas, né? Ou para a maior parte das coisas. Né? Enquanto sociedade brasileira, a Revolução Francesa para nós não chegou. Agora, o fato de a gente ter esse atraso social simbólico também não autoriza a fazer esse tipo de vingança. Uma coisa não significa a outra, não significa pegar a rainha pelos cabelos e levar para a forca. Não é isso. Né? Claro. Então, esses linchamentos públicos, essas ofensas a ministros, deputados, etc., cobrança em avião, não deixar jantar, são coisas que ultrapassam essas cobranças em aviões estão patéticas no sentido de que aí vem um sujeito que grava e aí, como ele sabe que está gravando, aí o outro já quer aparecer e logo depois põe no Facebook, né? Como disse o Antônio Prata, que disse que tinha que cobrar 10 centavos por cada selfie, R$1 se tiver pau de selfie, cinco reais se fotografar comida, e eu digo, se tirar foto dentro do avião, falando, paga R$100. Ele disse que pegar todo esse dinheiro e levar para a Previdência Social. Seria um modo de cobrar, porque muita gente faz selfie todos os dias, que é um modo, o Antônio Prata falou isso na Folha esses dias, isso é genial, cumprimentos. E é muito bom isso aqui, porque nos leva a pensar uma coisa interessante, como a gente naturalizou esse tipo de discurso de barbárie, né? Banalizou e naturalizou. As redes sociais fazem muito isso sob o pretexto de dar uma pluralidade ou de democratizar a discussão. Vamos discutir se nós somos a favor da pena de morte. Não. Discutir a pena de morte como algo viável já é o perverso. Mas olha, isso é algo... o Facebook tem uma coisa chamada que é perversa, que é o curtir. Mas para isso o Humberto Eco já resolveu antes de morrer. Que as redes sociais deram palavra a legiões de imbecis. E eu acrescento... É uma frase polêmica, uma porção de gente não concorda, mas vamos combinar que... Claro. Tem o seu fundo. E eu acrescento que as eríneas da Oresteia se mudaram todos para o Facebook. Aí o sujeito diz assim, morreu fulano, e o cara curte. Quer dizer, isso já é meio perverso, né? Eu sei que é um mecanismo do Facebook, mas simbolicamente o cara faz isso. O ponto me parece ser de que se nós abdicamos, enquanto sociedade, da lógica da vingança, né, e isso possibilitou o surgimento do direito, claro. Né, o que nós estamos fazendo é abdicando do direito em prol da lógica da vingança. O caminho inverso. Claro. Né? Essa raiva desmedida e essa necessidade de vingar-se e mais de agredir verbalmente, fisicamente o outro, porque eu discordo dele.
Eu queria retomar o livro, Lênio, esse do Machado, o conto do caso da vara, por uma questão que para ti especificamente é muito cara, que é o seguinte, retomando o livro, eu acho que isso é bem atual, né? O nosso personagem, que é Damião, se favorece da Sinhá Rita, ou por meio da Sinhá Rita, busca então resolver o problema dele de não mais ser seminarista, né? Porque ele fugiu, transgrediu. Isso. Né? E ele consegue um favor. Ele consegue um favor. Ele se sensibiliza pela escrava, né? Que ri das piadas dele e diz para ele, né, que ele não vai deixar que ela seja punida. Quando isso chega no desfecho, então, né, e ela diz, passe-me a vara para punir a escrava, ele não hesita em pensar primeiro no caso dele, que é, eu preciso resolver meu problema, azar o da escrava. É um agir estratégico. Sim, Dele total, aqui. claro. Ele faz um agir estratégico. Ele não age por princípio. Não, em nome do meu problema, foda-se o outro eu não quero saber. Né? Aí faz pi depois. Então, assim, o outro está fora. Aí, o que acontece aqui? Boa parte, né, da prestação aí que a gente vem vendo hoje, jurisdicional em diversos aspectos, faz agir estratégico. Sim. Você tem agir estratégico da polícia, Polícia Federal, você tem agir estratégico do Ministério Público. E você é alguém que sempre diz que no Ministério Público uma coisa que não deveria haver, né, é a vedação ao agir estratégico, como é na Alemanha, como é Claro. em outros lugares, como está no Tratado de Roma, etc. Né? Tratado de Roma é isso, porque ninguém quer ler, né? Tem um dispositivo, Tratado de Roma, que fala disso, né? Agora um tribunal aí, não precisamos dizer qual, acabou dizendo, numa ementa de acórdão, que não se pode exigir do Ministério Público isenção. Eu fiquei apavorado, porque como que alguém pode ser acusado por alguém parcial? O Ministério Público precisa ter isenção, porque ele é uma espécie... Então, se o Ministério Público encontra provas em benefício do réu, ele pode não exibi-las. Ele pode fazer agir estratégico, ele pode escamotear as provas que ele encontrou em favor do réu para manter o seu discurso punitivista. Eis o problema. O artigo 160 do Código de Processo Penal alemão e o artigo 56 do Estatuto de Roma diz o contrário. Isso que se faz aqui, eles dizem assim, você tem que buscar também para a defesa. Esse é um modo de você ter isenção. Imparcialidade. Nós estamos indo para o outro bloco, depois eu só queria lembrar de uma coisa, né, das má leituras ou das não leituras que se faz, né, no famoso manifesto contra a bandidolatria foi usado um dos maiores humanistas, Victor Hugo, encerrando, né, como se que endossasse como se Victor Hugo endossasse um punitivismo. Enfim, o Victor Hugo, que é só ler as obras dele, inclusive uma frase foi tirada do contexto sobre a questão de se você quer proteger as ovelhas, tem que matar o lobo, algo assim, ou quem não mata o lobo sacrifica as ovelhas. Tem um contexto disso que não é bem assim. Eu escrevi, inclusive, explicando isso. Vamos para um rápido intervalo, para o último bloco. O tempo voa. Vamos continuar discutindo essa questão e os desafios, né, sobre esse tema punitivismo. Nós já voltamos.